Olá a todos, episódio 8 do podcast para todos os ouvidos e hoje o tema vai ser maternidade. Este tema vai ter uma parte 2 e hoje a minha convidada é Mafalda Batista. Olá! Olá! Obrigada por teres aceito este convite. Estava desejosa que tu participasses num podcast meu. Para quem não sabe, desse lado, a Mafalda é uma grande amiga minha, é a minha melhor amiga. E a Mafalda, vou-me adiantar um bocadinho, está grávida do quarto filho, não é? É verdade. Mas vamos falar um bocadinho da tua história, da maternidade, porque isto aconteceu aqui várias coisas neste teu percurso, não é? É verdade. Então, o teu primeiro filho, tu foste mãe com que idade? Com 20 anos. Com 20 anos? Pronto. Para as pessoas tentarem perceber, foi uma gravidez planeada, não foi? Não foi planeada de todo. Aconteceu, aqueles momentos de loucura, falta de juízo e pronto. Esse teu primeiro filho, para as pessoas daquele lado perceberem a maternidade, aquilo que se passou contigo, foi de outro relacionamento que tu tiveste. Exato. Certo? Exatamente. Foi de outro relacionamento antes do meu atual companheiro. Pronto. Quando houve a separação, o teu filho tinha que idade? Tinha 1 ano e 4 meses, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, por aí. E nessa altura, 1 ano e 4 meses, o bebê é muito pequeno. Sim. Mãe de primeira viagem. Muitos medos. Eu já tive uma outra convidada que também é uma mãe solteira, tu não és neste caso, Exato. mas no momento foste Exato. uma mãe solteira e já ouvimos no nosso podcast anterior, ouvimos o percurso que foi realmente, e é para ela ainda, muito difícil algumas coisas, e eu fiz uma parte 2 porque quero mostrar às outras pessoas e tentar perceber, tu que agora já estás conseguiste estabilizar, tens uma relação e tens mais filhos, Exato. quero que as pessoas do outro lado consigam perceber que cada pessoa é cada pessoa, mas que existem muitas dificuldades, apesar de haver uma felicidade de ter um filho, mas que também existem muitas dificuldades. Quando isso te aconteceu, houve uma separação, nunca é algo que uma pessoa realmente esteja à espera, não é? Claro. Ficaste com um filho, sozinha. Exato. Como é que foi gerir isso tudo? No meu caso, ao início senti-me muito assustada e tinha muito aquela ideia do género: será que alguém me vai querer? Alguém vai querer voltar comigo, sabendo que eu tenho já um filho, assumir essa responsabilidade, não é? Porque começa uma relação quando tu tens um filho que é de outro relacionamento, automaticamente tu tens um bocado de consciência que a outra pessoa, apesar de não ser o pai, não é? Se for uma coisa para o futuro e não uma coisa passageira, vai ter responsabilidades como se fosse um pai, no fundo, não é? E então, para mim, com a idade e tudo mais, e coisas que me diziam, foi um bocado... Ao início fez-me confusão. Achava que ninguém iria querer assumir esse papel e que ia ser muito difícil, mas no fundo até nem foi difícil, não é? Foi rápido. Quando tu conheceste o companheiro que estás agora, foi logo uma das primeiras coisas que tu disseste, ser que tinhas um filho? Sim, ele soube logo que eu tinha um filho e eu também, quando começámos a falar, a interagir mais, mesmo a conhecermos-nos melhor, eu sempre deixei bem claro que a minha prioridade era o meu filho e que se ele quisesse estar comigo e ter algo sério comigo, o meu filho seria sempre a prioridade e pronto, teria que lidar com o meu filho sempre, não é? Do teu primeiro filho, tiveste ajudas por seres mãe solteira? Tu naquela altura estavas a trabalhar? Não, na altura que me separei, não. Quem trabalhava era o pai do meu filho. Tínhamos mudado para Lisboa há pouco tempo e eu ainda não estava porque ficava com ele, não havia creche e tudo mais. Mas quando nos separámos tive que arranjar o trabalho, não é? Para manter casa, despesas e tudo mais. E aí tive algumas ajudas. Na altura foi a minha mãe que me ajudou. Estava num colégio privado, a carrinha ia buscá-lo à minha casa, mas como eu fazia muitas noites, ficava às vezes algumas noites com a minha mãe. É difícil, sozinha, com trabalho e tudo mais, consegui tudo. Sentiste que o teu mundo tinha desabado quando houve a separação? Mais ou menos, não. Fez-te ficar mais forte?
Sim, sim, sem dúvida. E no fundo eu sabia que aquilo era o melhor para mim, mas pronto, tinha os meus receios, como é óbvio, como qualquer pessoa. Quando conheceste o teu companheiro, que estás agora, hum, pronto, depois engravidaste do teu Sim, segundo filho, mas dele o primeiro, exato. certo? Primeiro filho do meu companheiro. Ele queria ter filhos? Queria, mas também não era uma coisa que fosse planeada para logo para aquela altura. Ele sempre disse que queria ter filhos, mas ter a certeza que era com a pessoa certa e tudo mais, ter a vida orientada, só que no fundo, quando é que nós temos a vida completamente orientada, não é? Eu vou fazer uma pergunta que, no teu caso, vai ser uma resposta muito pessoal, mas eu sei que há muita gente que, quando tem um filho, há uma separação e tem uma relação com outra pessoa, há sempre guerras. Pode haver algumas distinções, pode haver até faltas de. Faltas não existir má interpretação de achar que há uma substituição. Hum, Sentes que para o Gui foi importante existir um membro de masculino em casa? Sentiste que houve diferença? Sim, sim. É bom uma criança ter uma pessoa masculina em casa. Claro que sim. É fácil gerir e dar a entender a uma criança, porque é assim, o Gui, para além de ser pequeno, com certeza que, se calhar, não sei se aconteceu ou não, de querer chamar o teu companheiro de pai ou haver algumas atitudes que tu tivesses Sim. que interferir e dar-lhe a entender que não. Porque ele Não, conhece o pai, ele sabe quem é exato. o pai, não é? Sempre teve o pai presente e no nosso caso sempre deixámos bem claro que o pai era o pai e que o meu companheiro, neste caso chama-se Rui, era o Rui. Talvez uma vez ou outra, que era muito pequenino, não é? Poderia-se baralhar, mas sempre dissemos que não. O pai é o pai, o Rui é o Rui. E quando nasceu a irmã, por exemplo, não é? A primeira irmã, às vezes ouvia pai, mas sempre soube diferenciar. É o pai da irmã, mas para ele é o Rui. É verdade. Ok. Voltando à frente, tu tiveste o segundo filho, Exato. o Rui, que é o teu companheiro, teve o O primeiro. primeiro. Esse filho foi planeado? Não foi planeado também, mas pronto, aconteceu. Também não vamos dizer que não sabíamos o que é que estávamos a fazer, não é? Sim. Mas pronto, não era algo que, ok, vamos ter um filho agora, não. Mas quando soubemos que íamos ter, pronto, tivemos. Foste mãe do teu segundo filho com que idade? Então, o Gui tinha 3 anos e meio, 23, acho que já tinha 24, acho que sim, se não, perto dos 24. Quando tiveste o teu segundo filho, como é que reagiu o Gui, o teu primeiro filho? Eu tive muito receio que ele reagisse mal, tivesse muitos ciúmes, estava habituado, era uma criança um bocado mimada por ser filho único, não é? Todas as atenções para ele, e pensei que pudesse reagir mal, mas não, reagiu sempre bem, e sempre gostou de crianças e sempre foi um bom irmão. Reagiu bem. Tinha eu mais medos. De quê? Em relação deles os dois ou em relação de tu e o teu companheiro como casal que pudesse haver uma quebra outra vez? Pensas sempre nisso? Não, quer dizer, sim, não é? Apesar de tu começares a fazer vida com a pessoa, pensas sempre que algo pode correr mal, não é? Não sabemos o dia da manhã. Mas não é algo que eu pense. E não tive esses receios, ou se tive, pronto, tentei sempre meter para trás das costas. O meu maior receio quando soube que estava grávida do segundo era, provavelmente todas as mães que tiveram o segundo aconteceu isso, que é, será que vou gostar da mesma forma? Será que vai ser fácil? Será que o meu filho vai reagir bem? Será que vai ter ciúmes? Será que vai sofrer? Havia muitos medos, mas depois passou. Ter dois filhos. Sim. Pronto, tu falaste isso, que estavas com alguns receios. É difícil hoje em dia ter dois filhos. Eu vou ser verdadeira, claro que depende de pessoa para pessoa. Sim. Quando eu tive o meu segundo filho, eu não senti muita diferença. Eram 2 filhos calmos, não me senti muito cansada. Claro que a despesa é um bocado diferente, mas também não senti muito. No segundo, não senti. Não falando em valores,
tem ajudas? Ou no teu segundo filho, conseguiste sempre ter ajudas? És uma pessoa que conseguiu se informar? Vocês são informados? Eu falo disso aqui no geral, também falei com a Beatriz no podcast de Mãe Solteira, para eu tentar perceber se aqui em Portugal, a nível de maternidade, se há alguma ajuda. Sim. Porque nós ouvimos muitas vezes que o país de fora ajuda-se Sim, muito, as muito condições mais, são claro. boas. Aqui como é que funcionam? Pronto, tens o abono de família de cada criança, que depende do teu escalão, dos teus rendimentos, do rendimento do teu companheiro, e isso tudo influencia, mas que até ao terceiro escalão ainda recebes alguma coisa, pouco ou muito recebes. Pronto, sim. Tive essa ajuda, mas claro que em Portugal não é nada de outra coisa, não é? Claro que no estrangeiro tu ouves que um abono de família, se for preciso, é 1.000 € por criança e tu pensas, uau, não é? Em Portugal não. Mas é melhor que nada. Sim. Já é uma ajuda. Depois tiveste o terceiro. Exato. Com que idade é que tu tiveste o terceiro? Então, o terceiro tive 1 ano e 8 meses depois da minha filha, portanto devia ter 26, talvez. A tua filha já tinha 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Foi planeado? Não. Vão dizer, olha esta, diz que não planeia nada. Eu não. tenho que fazer estas perguntas porque é assim, há algumas pessoas que veem o meu podcast que me conhecem, também conhecem a Mafalda porque, como eu disse, ela é a minha amiga. E muita gente, quando ouve e sabe que ela vai para o quarto filho, uma das coisas que mais perguntam e às vezes dizem é, ela deve adorar ser mãe. Sim, gosto. Pronto. Nós gostamos de ter vários filhos. Já o meu companheiro também é de uma família numerosa, assim dizendo, vá. Mas... Porque tu não és, pois não? Não. Eu tenho 3 irmãos, mas na verdade é como se não tivesse nenhum. Desculpa, Frederico, se me ouvires. Não somos muito chegados, percebes? Não somos... Por exemplo, os 2 mais velhos estão em França, nunca os vi muitas vezes, ou se vi era mais nova, não que eu me recorde. O meu irmão Frederico é de Lisboa, mas também não é muito chegado. Não costumamos estar juntos muitas vezes, e eu agora moro em Sintra, não é? Mas... Então, para ti, uma casa cheia é algo que nunca tinhas tido? Não, eu sempre gostei da ideia, apesar de nunca ter pensado em ter 4 filhos, tu sabes, não é? Mas sempre pensei em ter, por exemplo, 2. Sempre quis que o meu filho tivesse um irmão para brincar e assim. E agora gosto da ideia de ter a casa cheia. O teu terceiro filho, pronto, também não foi planeado. Não foi planeado. Como é que é? Pronto, o primeiro foi o primeiro, é o mimado, foi uma aceitação, é o mimado, houve uma separação. O segundo foi com outro companheiro, que também com certeza foi uma alegria, e para o teu companheiro, o primeiro filho, Exato. É sempre o primeiro, não é? Com o terceiro, o que é que vocês sentiram? Assustámos-nos um bocado, não é? Não vamos estar a dizer que foi maravilhoso, claro que não, tu tens os teus receios, não é? Um terceiro filho, por exemplo, tens um filho já mais velho, mas que ainda também precisa de atenção. O Gui, quando o teu terceiro filho nasceu, o Gui tinha que idade mais ou menos? Tinha 5. 5 anos. 5. Ainda não tinha entrado na escola? Ainda não, na primária não. Não, ok. Pronto, tens sempre os teus receios, porque a Margarida era muito pequena, ainda era bebê, ainda usava fralda, ainda éramos nós que lhe dávamos comida, de repente vais ter outro bebê, não é? Por norma tu pensas sempre, não digo toda a gente, mas, por exemplo, tiras a fralda a um, aí sim pensas noutro, ou já comem sozinhos, etc. E tu vês, por exemplo, o Gui era uma criança que comia muito mal. Tínhamos de estar sempre, Gui come, Gui come, Gui come. A Margarida ainda não comia sozinha e de repente sabes que vais ter mais um bebê, não é? Mas... Achas que esse curto tempo, para ti que já és mãe, sabes-me responder melhor, é benéfico ou pode ser prejudicial? Ter filhos em seguidos. Sim, seguidos. Depende do ponto de vista de cada pessoa. No meu ponto de vista, apesar de ser muito mais cansaço, que como é óbvio vais ter muito mais cansaço, porque são idades muito próximas e tens o dobro ou o triplo do trabalho do que se, por exemplo, tiveres um filho de 10 anos e fores ter outro, o teu filho de 10 anos já não te dá tanto trabalho e ainda te ajuda, não é? Que não é o caso.
Mas acho que é bom, porque tendo todos próximos, daqui a uns anos estão todos crescidos e tu já estás livre do que estarem todos crescidos, por exemplo, e teres mais um e voltares atrás no tempo, não é? Já tens um na adolescência, quase a sair de casa, supondo que vai para a faculdade, não é? E depois tens mais um bebê outra vez, voltas tudo para trás, não é? As fraldas, tudo. E os irmãos? Pronto, a Margarida era muito bebé, não tinha uma noção, mas o Gui já tinha. Como é que ele reagiu quando... Reagiu sempre bem. O Gui é um bom irmão mais velho, gosta de ter irmãos, pede irmãos. Nós até gozávamos e dizíamos, quando, a partir do terceiro, em festas e assim, dizia sempre, às outras pessoas, eu quero mais um bebê, eu quero mais um bebê. E eu, por exemplo, dizia, agora tens de pedir ao teu pai, daqui chega, dizíamos nós, não é? E ele pediu sempre. Ele gosta de crianças e gosta de ter irmãos mais velhos, é atencioso. Claro que há sempre as discussões dos irmãos, mas é um bom irmão. Agora o quarto, O quarto. que estás de quantos meses? Estou de 8, quase 9. Estás mesmo quase a ter. Na reta final. Na reta final. O Gui, neste momento, tem quantos anos? Vai fazer 8. Portanto, tens o Gui com 8. Tens a Margarida, desculpa. A Margarida Com 4. O Gabriel, que não sei se falámos, é o Gabriela. É o Gabriel. Com 2, vai fazer 3 em setembro. E agora vem aí a Beatriz. A Beatriz. Vendo bem, tu tiveste 2 casais. 2 casais. Tens 4, vais ter 4 filhos, não é? Vão ser 4. 2 casais. Para além de tu nunca pensares na tua vida ter tantos filhos. Sim, nunca pensei. Tinhas, quando tu estavas grávida, foi sempre aquilo o que tu tiveste, era aquilo que tu querias ter? Ou querias ter mais meninos, querias... Agora que tenho 2 meninos e 2 meninas, estou satisfeita, não é? Tenho 2 casais. Sim. É engraçado, toda a gente até diz isso. Não fala, conseguiste fazer logo 2 casais, porque há pessoas que têm 3 rapazes de seguida ou 3 raparigas e só depois, fazer, exato. E elas nem conseguem. No meu caso, na Margarida podíamos ter ficado logo com o casal e não ter mais nenhum, se fosse o intuito de teres um rapaz e uma rapariga, não é? Mas Como é que tu reagiste? bloqueei, estou grávida. Como é que tu reagiste na 4ª gravidez? Como é que foi? Foi complicado? Sim, foi. Na 4ª gravidez já foi mais complicado. Não vou dizer que também não pensávamos em ter um 4º filho, que para alguns pode ser estranho. Era falado, mas talvez daqui a uns anos, às vezes falávamos, ou então não, se calhar depois já estão maiores, já não te vai apetecer ter filhos. Então vocês, com o terceiro, nunca a 100% disseram chega? Não, sim, no fundo dizíamos às pessoas que sim, mas entre nós falávamos que talvez daqui a uns tempos poderíamos ter, depois outras vezes falávamos e dizíamos que talvez não, mas eu sou um bocado esquecida, umas vezes tomava a pílula, outras vezes não, portanto, tomem a pílula ou metam um aparelho, portanto, pá, no fundo tu acabas por saber que pode acontecer, não é? E foi o que aconteceu, mas depende. Tinha alguns receios de ter um 4º filho, não é? Também questões monetárias, mesmo o teu psicológico, não é? Porque teres 3 filhos, quem tem 2, por exemplo, há pessoas que têm 2 ou 1 e dizem eu não quero mais nenhum porque é uma loucura, estou muito cansado e não sei o quê. E 3, como é óbvio, deve ser uma loucura ainda maior, não é? É. Tu sentes que a nível de psicológico Sim. afeta-te muito? Afeta-me mais a nível psicológico, apesar de eu não o demonstrar, do que financeiro ou outras coisas. É que me assusta mais é o psicológico, é o cansaço. É cansativo. Há dias bons, há dias menos bons. Toda a gente que é mãe sabe, mesmo que tenhas só um, há dias que são fáceis, há dias que são difíceis. Há dias que tu estás muito cansada e queres que o dia chegue ao fim, no dia a seguir, se for preciso, estás num dia ótimo e corre tudo bem. Sim. A tua queda emocional sentes-a mais enquanto estás grávida, tendo os teus filhos, ou já quando tens em bebê? Quando é que tu sentes que é mesmo que estás esgotável? Enquanto tens
e estás grávida ou é mesmo quando nasces? No fim da gravidez é muito cansativo, especialmente quando tens outras crianças, não é? Para cuidar, correr atrás, tomar banho, fazer jantares, etc. Uma primeira gravidez, se for preciso estar deitada no sofá o dia inteiro, comes o que te apetece, não tens responsabilidades. A partir de uma segunda gravidez, sabes que ou tens que ir buscar à escola, ou tens que levar, ou tens que dar banho, agora é hora de jantar, ou mudar uma fralda, deitar, noites mal dormidas, se acontecer, não é que eu tenha tido, graças a Deus até agora os meus filhos sempre dormiram bem, sem ser quando estão doentes ou algo do género, mas há crianças que dormem muito mal, não é? E essas mães que não passam uma noite boa, no dia a seguir, claro que não vão conseguir ter a mesma paciência e às vezes interfere, mas eu, por acaso, os meus filhos sempre dormiram bem. Gostas de estar grávida? Depende, depende. Deles todos, qual foi o auge que achaste que foi a tua melhor gravidez? Foi a do Guilherme. O primeiro, a Foi. sério? Apesar de ter engordado muito, não é? Quem me conhece sabe que eu era muito magrinha. Foi onde engordaste mais. Foi onde engordei mais. Era muito magrinha e de repente engordei imenso, mas porquê? Não fazia nada de especial, comia Ela tudo o que comia me muitos apetecia. doces. A Susana era uma das que me fazia comer. Viu logo. Trabalhava numa Uma creparia. gelataria, sim. E então dizia para eu ir lá que me oferecia crepes. Agora pensem, ela foi culpada pela minha. Eu vi logo. Mas sim, foi a que eu engordei mais, mas foi a que eu me senti mais bonita, apesar A sério? Sim, porque eu sempre fui muito magra. E enquanto eu engordava na gravidez, como tu vês a barriga e tudo mais, eu acho que se calhar acontece com toda a gente, tu achas que até estás bem. Depois da gravidez é que, por exemplo, ficas com mais barriga, ou estrias, ou celulite e começas a sentir-te menos bem, não é? Mas na gravidez acho que gostas. E o que é que acontece? No fim da primeira gravidez, ou seja, na gravidez sentia-me muito bonita, era um menino, não tinha borbulhas, o cabelo cresceu, engordei um bocado, que sempre quis engordar, não é? Tinha 50 quilos e não engordava. E gostei, no fim da gravidez é que depois tu notas, não é? Que não estás a voltar ao teu peso, ou que estás muito acima, que é o caso que aconteceu comigo, e vês todas as mudanças, estrias que eu não tinha, celulite, mas é o normal, não é? Numa Isto gravidez. depois de teres o Gui. O Gui, o primeiro. Foi fácil recuperares? Não, do Gui não. Do Gui foi muito difícil. Ele já tinha 1 ano e meio, talvez, quando eu comecei a emagrecer. Devo ter perdido 5, 7 quilos depois dele nascer, mas tudo o resto ficou durante 1 ano e meio, mais ou menos. Cheguei a fazer dieta 1 mês, tu sabes, fomos para o ginásio. Mas não fez grande efeito, foi quando perdi esses quilinhos, mas demorou. Agora que vais para o quarto, e é claro que já tens as tuas manhas, Claro. vícios que se calhar antes não tinhas, tens muita mais informação. Sim. Há alguma coisa que as grávidas sejam informadas que tu no fundo achas que seja assim um bocadinho mais capricho ou mais uma loucura do que outra coisa? Uma coisa que tu antes, por exemplo, no início da tua primeira gravidez tenhas-te proibido ou limitado de fazer alguma coisa e que hoje em dia penses, não sei porque é que fiz. Sim, acontece. Acontece. Na primeira gravidez eu acho que tu segues tudo à risca, não é? Tudo o que os médicos dizem, tens muitos receios, se calhar. No meu caso informei-me, mas como já foi há muito tempo e era muito nova, também não me informei o suficiente, que depois fui acabando por informar noutras gravidezes e acaba sempre por haver novidades, por exemplo, um exemplo, a espreguiçadeira do Guilherme não tem nada a ver com a espreguiçadeira que tive do Gabriel, estás a ver? Há sempre evoluções e começas a saber que umas coisas são melhores, outras não. Na gravidez os cuidados também eram diferentes, apesar que na do Guilherme eu comia muito mais porcarias, kebabs, pizzas, hambúrgueres. Não tinha cuidado com a alimentação porque nunca tive, bebia muita Coca-Cola, bebia pouca água. Ou seja, nessa gravidez se calhar tive menos cuidado do que nas outras. Quando fui crescendo, não é? Ganhando mais mentalidade, fui tendo mais cuidado com a minha alimentação, com outras coisas. Mas, por exemplo, sushi. Há quem não coma sushi porque está grávida. Eu como se for, por exemplo, aqueles fritos ou assim, que sei que não há de fazer tanto mal. Poderá fazer, mas não tanto, não é? Porque normalmente não podes comer coisas cruas. Se está frito, supostamente podes comer, não é?
Há quem não coma caracóis, eu não gosto muito de caracóis, mas se gostasse, se calhar comia um ou dois, percebes? Ou marisco, também já comi marisco, grávida. Há coisas que depois já não dás tanta importância. As tuas 3 gravidezes tiveste sempre parto normal? Como é que foi? Não, tive uma cesariana do Gui, o meu primeiro filho, e os outros 2 partos foi parto normal. A cesariana do Gui foi planeada ou... Não. No primeiro parto nunca sabes, aliás, em qualquer parto nunca sabes se vai ser normal ou cesariana, só se disserem que realmente vai ser cesariana por algum motivo. Mas, por exemplo, se não houver nenhum motivo, normalmente pensas que é parto normal, mas pode haver alguma complicação que acabe por ser cesariana. Foi o que aconteceu no caso do Gui. Foi cesariana porque não fiz dilatação e já estava em trabalho de parto há muitas horas. Da Margarida pensei que seria cesariana, mas cheguei ao hospital e fiz dilatação, então foi parto normal. Quando tiveste a cesariana do Gui, quando foste informada que irias ter cesariana, como é que... Fiquei muito assustada e é engraçado porque do Gui eu fiquei muito assustada, chorei imenso, não queria nada, uma cesariana, e da Margarida foi o contrário. Já tinha tido uma cesariana, então eu queria era cesariana, não queria parto normal, porque já sabia para o que ia, assustava. Houve muitas histórias, não é? E tu pensas, ao menos eu já sei para o que vou, cesariana, é isto, é aquilo, mas tu já passaste, tens essa experiência e depois pensas, e parto normal, será que vai ser bom, será que não vai? Tive muito medo quando me disseram que ia ser parto normal. Mas tu, da Margarida, o teu parto normal... Foi o meu pior parto. Mas foi sem epidural, não foi? Não, foi com epidural. Foi com epidural. Ok, porque é que foi o teu pior parto? Levei muitos pontos, Okay. Tive uma recuperação muito dolorosa durante, pá, aí 2 meses. Ainda me rebentou uns pontos em casa, tive que tomar antibiótico e coisas e pomadas para estabilizar, não é? Foi uma recuperação pós-parto muito complicada. Isso como uma mulher assusta para voltar a ter outro filho? Assusta. Achas que isso é uma das causas que pode fazer com que muita mulher não queira voltar a ser mãe? Conheço pessoas que não voltaram a ser mães ou demoraram mais tempo a ser por medo do parto, por terem tido uma experiência má. No meu caso também foi uma experiência má. E teres esse pós-parto mau também influencia muito na tua condição física para poderes cuidar de um bebê. Sim, claro. Claro, durante praticamente 2 meses tive sempre que depender da ajuda do meu companheiro para praticamente tudo, não é? O primeiro mês é fácil porque está em casa de baixa, de licença, não é? E ajuda-te, mas depois quando ele regressa ao trabalho, tu também ainda não estás a 100%, não é? E não é fácil. E o teu terceiro filho, como é que foi o parto? O meu terceiro filho foi o melhor parto. Eu fiquei internada porque íamos provocar parto no dia a seguir porque tinham detectado uns problemas e foi uma gravidez de risco desde o início, não é? Tive um descolamento de placenta, depois tinha muitas contrações, tive que levar umas injeções para atrasar, que era para ver se chegávamos até ao fim, porque não querem prematuros, não é? E depois, às 38 semanas, fui ao hospital e detectaram que estava com os batimentos cardíacos em baixo e déficit de crescimento, então fiquei internada para provocar parto no dia a seguir, que não foi necessário. Acabou por me rebentar as águas nessa noite, tomei banho, liguei ao meu companheiro para vir para o hospital, desci, disse que queria epidural, disseram que não dava tempo, foi no Gabriel que eu não levei epidural e ele nasceu. Qual foi a experiência de teres um parto normal sem epidural? É doloroso, quem o fez. Eu acho que isso é uma coisa que me assusta tanto e eu tenho que tirar o chapéu a todas as mulheres que tenham tido parto normal sem epidural. Porque É verdade. Não fui mãe, mas dizem que está comprovado e ela pode-me aqui dizer se é verdade ou não. É verdade. Que vale a não sei quantos ossos partidos, que é mais até que um ser humano consegue aguentar de dores. Eu costumo dizer, falo muito, quem leva epidural não tem a mesma percepção, mas conheço algumas pessoas que também já não levaram nos partos e eu costumo dizer que parece que os teus ossos estão-se todos a partir no momento em que o bebê está a sair, não é? Na expulsão. E é muito doloroso, tanto que o meu companheiro da Margarida, apesar de ter sido um parto complicado e um pós-parto ainda mais complicado, ele não me viu sofrer. Ele assistiu ao parto? Aos dois. Aos dois? Ok. E da Margarida ele não me viu sofrer, não é?
E depois no do Gabriel viu-me sofrer, não tinha epidural, estava a sofrer muito e ele ficou muito assustado, foi complicado, mas a partir do momento em que o bebê nasce, passa tudo. Passado para aí 15 minutos eu já andava em pé. Não sentem mais nada? Nada. Não há dores? É como... Nada. Por acaso muita gente, eu não sei qual é o Nada. termo que utilizam, mas dizem muito dores paridas, dores esquecidas, qualquer coisa assim. E foi igual. Se esquece. Eu levantei-me, queria ir à casa de banho, estava ótima, e as enfermeiras a dizer: o que é que está a fazer? Sente-se, acabou de parir, não pode andar em pé. Mas eu estou ótima. Mas não pode. Agora o quarto. Claro que não sabes o que é que vai acontecer, Sei. mas assusta-te o parto, é uma coisa que já não... Já não me assusta. Já não me assusta. Não. Outra coisa que eu tenho aqui que mencionar, que ela deve ter esquecido, mas esta quarta criança, isto para além de ter dado mais uma reviravolta na vida dela, isto fez com que ela tivesse que mudar também de carro. Exato. Porque estamos a falar que são 6 pessoas e tinhas um carro de 5 lugares. Eu várias vezes dizia-lhe, tens de comprar uma caminhonete. Muita gente gozava e dizia que era melhor um autocarro e assim, mas não. Neste caso ficámos com o mesmo carro de 5 lugares, o Rui pode utilizar para trabalhar, ou eu, dependendo, não é? E comprámos uma carrinha de 7. Pois, porque isso ainda sobra um lugar. Isso é que podes fazer o quinto. Não, o quinto? Pois, não. Fica para as visitas, tu quando fores visitar, ou alguém que ande connosco, não é? Não pensas ter mais filhos? Não vou ter mais filhos. Não vou. Sentes... não sei se é bem essa palavra, mas já tiveste algum preconceito? Sim. Já, sério? Imensos. Que preconceito? Diz-me assim se... Ouço muito, por exemplo, no trabalho, às vezes estás a conversar com as pessoas, eu trabalho numa loja, não é? E às vezes houve conversas com as clientes, eu tenho 2 filhos, eu não sei quem, e tu dizes, olha, eu tenho 3. Que idade tens? Tu és muito nova. Tenho 28. E já tens 3 crianças? Sim. E eu até cheguei a perguntar a algumas pessoas, porque tu ouves a primeira, ouves a segunda, ouves a terceira, depois chega uma altura que já não tens muita paciência, não é? E eu cheguei a dizer, olha, se eu tivesse 40 anos e dissesse que tinha 3 filhos, não me iam dizer que eu era nova, iam achar que é normal, não é? Mas por eu ter 28 anos e dizer que tenho 3 filhos, se for preciso, fazem uma cara, ficam chocados. Uhum. Mas na verdade, para tu chegares aos 40 e teres os 3 filhos, tiveste que os ter, não é? Ou mais cedo, ou mais tarde, hoje em dia depende. Há quem queira ser mãe mais tarde, há quem queira ser mãe mais cedo. No meu caso, eu prefiro ser mais cedo, porque daqui a 10 anos já vou poder aproveitar a vida outra vez. Sempre disseste isso, Exato. Que sentes que foi na idade certa, porque consegues acompanhar eles e são idades que desde o teu primeiro até o segundo conseguem sempre ajudar-se uns aos outros. Exato. E não é algo que agora estagnaste, ele já cresceu e vais ter que voltar tudo de novo. Não. Exato. Quando não está a acabar, mas está assim a meio, tu já estás a ter outro, não vejo assim grandes dificuldades. Pronto. Não, por exemplo, o meu filho Gabriel ainda usa fralda, vou voltar às fraldas. Não vou. Nunca saí delas, não é? E isso, para mim, pelo menos, é bom, porque já estou... Não sei como dizer, mas já estou naquele andamento, não é? Não tenho que voltar tudo para trás, de teres um filho crescido, se calhar na faculdade, como às vezes acontece, e depois teres um bebê. Isso é que eu acho que estás a voltar para trás, não é? No fundo, já estás descansada, já podes fazer a tua vida, podes sair, viajar, pronto, não ter responsabilidades, e depois vais-te ver outra vez com um bebê, voltas tudo para trás. Não, eu acho que é melhor assim. Tens todos os filhos que queres, de seguida, assim dizendo, eles crescem juntos, depois tu aproveitas a tua vida outra vez. Como pessoa, sentes que isso fez-te parar na tua vida, no teu percurso, naquilo que tu gostavas de ser ou de alguma vez, uma coisa que tivesses sonhado e que sentiste que não desse para fazer? Sinto que posso ter adiado algumas coisas e que posso ter mudado. Sinto que mudei para melhor, isso é uma coisa boa. Quem me conhece sabe quem eu era antes de ser mãe e quem eu sou agora, não é? Mudei para melhor, é a minha opinião.
Sinto que atrasei alguns planos, algumas coisas e que ainda vou atrasar mais, porque eu tento me dedicar à minha família. Eles estão sempre em primeiro. Há quem me diga, por exemplo, ai Mafalda, já não sais à noite, estás velha, não sei o quê, pareces uma velha de 60 anos. Gente, eu já saí muito à noite. Eu, se fosse preciso, com 16 anos ou 15, saía todos os dias. Portanto, neste momento da minha vida, eu prefiro estar dedicada à minha família e não tenho falta de sair à noite. Agora, por exemplo, se tiver alguma amiga chegada e quiser ir jantar fora ou assim, se eu quiser eu vou. Se eu não vou, é porque não quero. Estás a perceber? Também não, o facto de teres filhos não acaba com a tua vida. Agora, as tuas prioridades mudam. E para uns, o facto de eu estar em casa e não sair e não fazer tanta coisa como fazia, pode ser mau. Para mim é a minha escolha. Eu é que quero me dedicar à minha família, porque eu acho que quando eles forem mais velhos, eu posso voltar a fazer isso tudo se tiver vontade. Sentes que o teu companheiro sente o mesmo em relação àquilo que acabaste de me dizer? Talvez não. Talvez não. Talvez o meu companheiro até tivesse vontade de sair mais ou assim, ou então não, isto pode ser coisas eu achar, mas acho que ele talvez já sinta mais vontade de sair de vez em quando, ou assim, também Eu acho, vai dependendo. se calhar não sei se é bem essa palavra, tu conheces melhor que eu, atenção, mas se calhar não digo que seja vontade, mas talvez saudades. Sim, acho que ele tem, é momentos, isso, possivelmente, não é? Acredito que ele tenha mais saudades do que eu. Quem fala comigo diz, porque tu nunca sais. Eu digo, porque não quero. Ele se calhar até pode ter saudades de sair ou assim, mas pronto, tem os filhos pequenos e as suas responsabilidades e não o faz. Como pai, ajuda-te muito? Muito. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isto até pode me ficar mal dizer, mas por exemplo, se eu posso conhecer pessoas, não é, que me digam, eu chego do trabalho e tenho que fazer tudo e o meu namorado não me ajuda em nada, ainda tenho que tratar dos miúdos, ainda tenho que os adormecer, ainda tenho que limpar a casa, fazer o jantar, e eu penso, então para que é que tu estás com o teu companheiro, não é? Se és tu que fazes tudo, para que é que ele está lá, tipo uma estátua, não é? Não, para mim eu sempre achei que era importante o meu companheiro ajudar. E ele sempre ajudou e também vem de uma família que o pai também sempre ajudou a mulher com os filhos. Nunca foi uma obrigação só da mãe, como muitas pessoas pensam, porque eu sou a mãe, eu tenho que mudar a fralda. Eu sou a mãe, eu tenho que cozinhar. Não, ambos são os pais. A obrigação é dos dois. Em tudo. Não é? É. Qual é o conselho, para terminarmos, que tu davas a mães que foram guerreiras ao ponto de terem tido um filho, terem terminado a relação e terem encontrado outro amor que lhes fez viver tudo novo, porque eu conheço e conheço outras pessoas que isso aconteceu e desabou tudo, acharam que iam ficar sozinhas a vida toda, que iam ter um filho e que ninguém lhes ia aceitar. Exatamente. E é aceitável, cada pessoa Claro. tem a sua maneira de pensar, mas em regra geral essas pessoas que para mim ainda são um bocadinho nada mais especiais, que toda a mulher, toda a mãe é especial, Claro. mas acho que essas pessoas realmente precisam de alguém que lhes aumente o ego, que lhes faça ver outra perspectiva, porque não é o fim do mundo. Acho que têm ali o filho, têm que se agarrar de outras formas, de outras condições. Exato. Mas qual é o recado que tu dás para, no geral, para a maternidade? Acho que, por exemplo, uma mãe solteira ou no geral mesmo? No geral. Uma mãe solteira, eu também tiro o chapéu de serem elas sozinhas para tudo, porque houve-se muitas coisas hoje em dia, é muito triste, de pais que não são presentes. Sim. E etc. E não deve ser fácil criar um filho sozinho, apesar de eu ter passado por isso, no fundo eu sempre tive ajudas, não é? Há quem não tenha. Sim, eu agora falei disso para terminar porque realmente toda a mãe tem o seu percurso e realmente é muito complicado algumas situações, mas acho que quando és mãe solteira és mãe para tudo. Exato. Então acho E no meu caso, por exemplo, não sou sozinha para tudo, não é? Tenho ajudas e é muito mais fácil ter ajudas. E para quem tem companheiros que não ajudam, façam eles ajudar,
Vocês não são obrigadas a fazer tudo, a verdade é esta, e acho que há muito ainda essa ideia que a mulher é que tem que fazer e que o homem tem que trabalhar, por exemplo. Não quer dizer que seja assim. Cada relação é uma relação e tem que ver é na relação, no casal, como é que as coisas devem funcionar. E para quem tem um bom companheiro também que ajude, e por exemplo, críticas que se ouçam, julgamentos, vais ter mais um filho, não sei o quê, agora é que a tua vida vai acabar. Nossa vida não acaba. Há quem escolha não ter filhos e é feliz assim. E há quem escolha ter mais do que um filho e é feliz assim. Achas que é um mito a maternidade afastar relacionamentos? Não é mito. É verdade que depois tu tens um filho, por exemplo, há quem diga, aquela engravidou para prender o não sei quantos. Não, eu acho que ninguém hoje em dia faz isso. Fazem, são burras. Porque a partir do momento em que tu tens um filho, o teu relacionamento é metido à prova todos os dias. Ou estás cansado e tens o teu filho para cuidar e não é fácil estar com o teu companheiro. Por exemplo, tens mais do que um filho, não é fácil teres aqueles dates que nos faz bem, ir para fora só com o teu companheiro. E isso tudo interfere. Mas eu acho que nós, enquanto casal, temos é que saber mudar essas coisas, tentar, nem que seja lanchar enquanto os miúdos estão na escola, caso não consigas jantar, não é? Ou se tens alguém, algum apoio, ir jantar de vez em quando, se conseguires deixar com o avô, com a tia, com a prima e, perdão, passarem um fim de semana aos dois, eu acho que isso tudo é importante e é esforçar-te para a tua relação não morrer, porque muitas relações morrem depois de terem os filhos. É verdade. Obrigada Obrigada eu. por teres vindo, Foi um privilégio. por teres aceito este convite e grávida. Sim. Vieste fazer o teu testemunho. Eu dizia à Susana, olha, vou falar gorda. Mas pronto. Mas agradeço-te e quero-te dizer, não só como amiga, não é por ser tua amiga que eu te digo isto, Não é para mas chorar. a maternidade fica-te bem. Obrigada. Obrigada.